Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda à Grande ABC Notícias no ar, informando, prestando serviços nesta quarta-feira, 2 de maio de 2018. Grande ABC Notícias comigo, Leandro Amaral, os trabalhos técnicos, a produção, comandada por ele, Vitor Oliveira, Luana Santos, JC, nossa equipe aqui a postos para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E claro, você que nos acompanha, curtindo, comentando, compartilhando o dia a dia da TV Grande ABC por aqui, ó, pelo celular, pelo seu iPhone, pelo seu iPad, pelo seu smartphone e, aliás, em todas as oportunidades, todos os aplicativos, todas as ferramentas, todos os aparelhos aí de comunicação, você pode interagir conosco, pode comentar, que a gente vai aqui ao longo do programa de hoje interagir, registrar todas as participações. Para quem está nas redes sociais, já viu a temática do programa de hoje, não poderia ser diferente. Vamos trazer as últimas informações a respeito do episódio que aconteceu na madrugada deste 1º de maio, que foi um incêndio e na sequência o desabamento do prédio histórico ali na região central de São Paulo, no Largo Paissandu, prédio de 24 andares, tendo ainda 2 espaços superiores, mais 24 andares, sendo que desses 24, 10 andares eram ocupados por famílias que estavam aí, uns mais recentes, outros há mais tempo no local, ocupação daquele imóvel que era de, digamos, titularidade do governo federal, que foi sede da Polícia Federal, depois também serviu de abrigo ao INSS, aí você tem a imagem na tela, até a gente falava com os nossos convidados aqui nos bastidores, na época em que ele foi, pode colocar a imagem novamente, Vitor Oliveira, por favor, na época em que ele foi idealizado, finalzinho da década de 60, 1968, quando foi instituído o AI-5, ainda no auge da ditadura militar, era conhecido como prédio de vidro, né? Foi um dos primeiros aí com ar-condicionado, à época, ou para os padrões da época, era um prédio referência, mas ao longo das décadas o prédio foi se deteriorando, justamente por conta disso. A Polícia Federal saiu do local, a sede em São Paulo, depois INSS, e aí informação divergente, uns dizem desde 2006, outros desde 2009, o prédio passou a ter aí a moradia desses homens e mulheres que ocuparam de forma irregular ali o espaço. E nós vamos trazer mais detalhes sobre o que disse o inquérito que foi arquivado do Ministério Público, a resposta da Defesa Civil, tudo que ilustra aquele velho jargão, mas que se faz muito presente, que era uma tragédia anunciada. Só antes disso, Vitor Oliveira, vamos para o primeiro destaque, antes de debater o tema com os nossos convidados. É o secretário de Habitação, Fernando Marangoni, de Santo André, o ex-vereador de São Bernardo, Aldo Santos. Vamos falar sobre a situação da ocupação, moradia popular e trazer o tema aqui para a região do ABC. Como é que está hoje a política habitacional aqui em nossa região? Antes, um destaque importante, segurança pública, notícia do finalzinho da tarde desta quarta-feira. Vitor Oliveira, pode colocar a imagem na tela em relação à polícia em São Bernardo do Campo. Você que é frequentador aí do shopping Golden Square, ali na Avenida Kennedy, um relato agora do finalzinho de tarde, né? Quase início da noite, graças a Deus sem vítimas. Isso pode manter na tela. Você vê isso que está no capô do carro da Polícia Militar? São caixas com aparelhos celulares. Pode manter a imagem na tela, Vitor Oliveira. Isso. São imagens com caixas de aparelho celular. Todos esses aparelhos estavam ali para serem, obviamente, vendidos numa loja, Ponto Frio, do shopping Golden Square. E 3 indivíduos adentraram o espaço de compras e fizeram o roubo ali da loja Ponto Frio do shopping Golden Square, mas a polícia agiu rapidamente para interceptar essa situação e conseguiu recuperar esse material que foi roubado, né? Informação aqui completa: os funcionários chegaram a ser amarrados no fundo da loja. A gente ainda não tem o número exato de quantos funcionários, mas os funcionários amarrados no fundo da loja Ponto Frio, e aí esses 3 indivíduos, as 3 pessoas foram aí encaminhadas e interceptadas logo após essa ação ali na Avenida Kennedy, no shopping Golden Square. Aproximadamente, segundo relatos iniciais da Polícia Militar,
R$150 mil em aparelhos celulares, por isso essa quantia exposta aí no capô, no carro da Polícia Militar. E mais uma vez cumprimentando a todos esses verdadeiros heróis que fazem o dia a dia da segurança pública, parabenizando a corporação, parabenizando a todos os policiais militares, e é isso que a gente espera da segurança pública como um todo. Parabéns à Polícia Militar do ABC, em especial nessa atuação e nessa operação em São Bernardo do Campo, com um desfecho muito favorável. Até o momento, relatos oficiais, sem vítimas nesta ação da polícia em São Bernardo do Campo. E agora pode colocar, produção, as fotos do que aconteceu no final de semana em São Paulo aqui. E nós vamos atualizar para você que nos acompanha as últimas informações. O Vitor Oliveira e a Luana Santos vai colocar primeiro isso. Pode congelar primeiro nessa tela, Vitor Oliveira? Para quem está em casa, todo mundo viu a exaustão essas imagens, né? E realmente as imagens chamam muito atenção, tem vídeos, coberturas extensivas por parte de todos os veículos de comunicação no Brasil, fora do Brasil também. E, claro, todo mundo intitulando como tragédia anunciada. Então, na madrugada de ontem, o prédio começou a pegar fogo. E aí a tentativa de salvar ali as pessoas, graças a Deus, a grande maioria conseguiu deixar o prédio a tempo. Então o sinal do incêndio ou as chamas serviram de alarde para que as famílias tentassem deixar o mais rápido possível o local. Só para você ter uma ideia, pode ir passando as imagens, Vitor Oliveira? No momento aí que o prédio estava naquela situação anterior das chamas, a temperatura era de 700 graus Celsius. Imagina o senhor e a senhora a temperatura de 700 graus Celsius. Foi nesse ambiente que o Corpo de Bombeiros atuou desde o início da madrugada desta terça-feira. E aí, ao longo de todo o dia, nesse momento em que você acompanha ao vivo o Grande ABC Notícias, mais de 40 horas já, e até então os bombeiros têm atuado, segundo o comandante Palumbo, que comanda a operação, só no intuito de resfriar. Você pode ver todos esses escombros, esses entulhos, não foram e não serão retirados até esta quinta-feira, porque é praxe, é protocolar do Corpo de Bombeiros, as primeiras 48 horas servem justamente para tentar encontrar as pessoas. Graças a Deus, nessa imagem você vê fumaça branca, ou seja, significa que o incêndio foi controlado, mas nesse momento, mesmo 40 horas após o incêndio, a temperatura para esses bombeiros brilhantes, heróis que trabalham, temperatura de 150 a 300 graus Celsius. Por isso que é o trabalho de resfriamento para que os cães farejadores, enfim, todos os artifícios e recursos do Corpo de Bombeiros e dos técnicos, dos peritos, possam ser utilizados para identificar exatamente o que aconteceu e para que, se houver um milagre, ainda tiver vidas ou algum sobrevivente num verdadeiro milagre. Até esse momento, notícia atualizada, 4 pessoas estão sendo procuradas neste acidente que aconteceu. Aquele rapaz da imagem impressionante do bombeiro tentando salvá-lo ali na altura do 8º andar, ele estava até com o cinto, já com quase todo o procedimento concluído. Segundo o próprio bombeiro que estava ali na operação, disse que mais 30, 40 segundos serviriam para que o homem de nome Ricardo pudesse ser resgatado com vida. Mas isso infelizmente não aconteceu, então aquele é um dos procurados, inclusive acharam o cinto já, mas não acharam o rapaz. Uma mulher e 2 crianças gêmeas, então totalizando 4 pessoas são procuradas ainda por este trabalho incansável, incessante, brilhante do Corpo de Bombeiros. Agora, algumas outras informações. Pode continuar rodando as imagens, Vitor Oliveira, por favor? Para quem está em casa ter uma ideia dos números que foram aí anunciados até agora. Além da temperatura, 50 carros-pipa foram utilizados no intuito só de resfriar, de conseguir controlar o incêndio que tomou conta aí e culminou nesse desabamento na madrugada da terça-feira. Mais importante, segundo números da prefeitura, 372 famílias... Pode congelar nessa imagem, Vitor? Obrigado. Opa, já vamos colocar o vídeo também.
372 famílias viviam em 10 andares. Então, cada um desses 10 andares tinha 10 abrigos, ou tinham 10 abrigos. Por quê? Antigamente, quando o prédio foi projetado pela Polícia Federal, esses andares eram bem largos, bem vastos. E aí, a partir da ocupação, as pessoas fizeram divisórias com madeira. Por isso, esses abrigos com madeira, o que propagou ali facilmente, serviu de combustão nessa questão de combustível e, posteriormente, combustão. Um prédio que era assim, 24 andares, 372 famílias viviam nesses 10 andares. Aí outras informações importantes, né? Hoje chegou a conclusão de uma notícia agora na hora do almoço, aliás, a Rede Globo de televisão divulgou em primeira mão a notícia, do relatório que a Prefeitura de São Paulo emitiu após questionamento do Ministério Público, de um inquérito que foi aberto, de uma investigação, para apurar a real circunstância e a situação dos moradores desse espaço. Primeiro ponto, não tinha extintor no prédio, nenhum. Segundo, tinha hidrante, mas os hidrantes não tinham condição de serem operados, de serem utilizados. Por quê? Ou não tinha mangueira, ou faltava algum tipo de recurso, então tinha hidrante, mas não tinha. Não tinha sinalização, nenhuma iluminação de emergência. Para caso de cessar ali, de ter, enfim, qualquer tipo de intercorrência, não tem luz de emergência. Mais do que isso, gambiarras ao longo de todo o prédio. Para você ter uma ideia, para ter luz lá naquele espaço, os moradores improvisavam ligações com os semáforos, com os faróis da região. Ou seja, era uma tragédia anunciada. Só que nesse relatório, apesar de apontar toda essa dificuldade e esses riscos iminentes de incêndio, chegou à conclusão de que, olha, a estrutura não tem problema nenhum. O ponto de vista estrutural, da arquitetura, da engenharia, não tem nenhum problema. Podemos tocar o barco, podemos seguir a vida. E aí o Ministério Público arquivou. Tanto que ontem, após o acidente, o Ministério Público divulgou nota oficial dizendo que tinha reaberto o inquérito para investigar responsabilidades, culpados. E o que mais chama a atenção é porque mais 70 prédios que estão na região central de São Paulo têm uma situação muito semelhante a essa. São prédios ocupados e com estruturas muito questionáveis, com ligações clandestinas, com famílias vivendo naquele local. Tem o vídeo no ponto, Vitor Oliveira? Então vamos colocar o vídeo para o pessoal que não viu, se bem que a maioria já viu, poder ver. E quem já viu vai ver de novo, se atentando a todos esses detalhes e imaginando o drama de quem estava lá na hora. Ver um incêndio daquele, não tem saída de emergência, o prédio tinha uma única entrada que era fechada a partir das 7 da noite, sem extintor, sem hidrante, sem luz de emergência, só com a gritaria do socorro. Acompanhe. Então, como a gente viu, tragédia anunciada. E agora nós vamos abrir aqui para o debate. A partir desse assunto, e a gente não quer ficar massacrando o que já aconteceu. Não adianta chorar o leite derramado. Tem que olhar a médio e longo prazo. Infelizmente, essa não é a primeira
Torcemos para não ser a última, mas tivemos outros casos já muito semelhantes a esse. E como é que a gente evita? Porque, por exemplo, a gente teve recentemente aquela discussão da Boate Kiss. E quando aconteceu aquela tragédia lá no sul do país, todo mundo começou a fazer uma varredura. Como é que tá casa de show? Como é que tá bar? Como é que tá boate? Tá legalizado? Não tá? Tem alvará? Não tem alvará? Passou o calor daquela discussão, ninguém mais toca no assunto. Será que agora vai ser a mesma coisa? Nós estamos aqui com 2 entrevistados que há muito tempo estão aí ligados, militam, interagem com a questão habitacional. E não é de hoje que o Brasil tem déficit habitacional, não é de hoje que o ABC tem déficit habitacional, não é de hoje que a questão habitacional é um problema. Aliás, o ABC viveu isso de perto. Recentemente, com a ocupação lá do Povo Sem Medo, liderada pelo Guilherme Boulos em São Bernardo, ocupação que ficou lá de 2 de setembro do ano passado até abril desse ano, em frente ali à Scania, e essa discussão veio à tona de novo. Tá, tudo bem, eu venho, eu invisto, eu saio normalmente do Nordeste, Norte do país, venho tentar a vida aqui, ou tenho uma promessa de uma perspectiva ou de uma expectativa de vida aqui, isso não é confirmado, e aí como é que eu fico? A ocupação é o melhor caminho? A ocupação é a alternativa? Tá, e o poder público, e o que tem feito com esses imóveis, o que o poder público tem discutido de política habitacional? Se em São Paulo tem 70 prédios como esse ocupados e não tem nenhuma perspectiva de reintegração de posse, por que não fazer como os Estados Unidos, como bem trouxe ontem a matéria do Jornal Nacional? Você gasta menos adequando esses espaços já existentes e tornando-os moradias populares do que você construindo novos prédios, novos empreendimentos. Nós vamos tratar para valer esse assunto ou vamos continuar discutindo esquerda-direita, com hipocrisia? Tem gente lá, por isso que nesse caso a gente condena a fala, por exemplo, do João Dória. Dizer que é facção criminosa, então, eu sempre digo aqui que a gente não pode generalizar. Tem bom e mau político, tem bom e mau jornalista, e lá tinham pessoas que são do crime, mas tinham pessoas que não são do crime. Tinham pessoas lá, cidadão de bem. Ah, então é crime organizado, é do PCC? Tá, e nesse caso ouvi uma frase brilhante, porque a imagem lembrou muito do World Trade Center lá dos Estados Unidos quando caiu, né? Só que nessa vez não tinha nenhum terrorista. O terrorista foi o próprio poder público que se absteve da discussão. E é isso que nós vamos trazer aqui. Santo André tem feito políticas importantes na questão habitacional, o Aldo acompanha e a gente quer a sua participação nisso, como a Fernanda Vasconcelos, o Paulo Garcia, o Fides Graco, Pedro Barbosa, o Ademar Amaral, Jairo Mascaro, a Renata Colognese, Maria Cristina Capello, o Zenildo pensou infinitamente. Essa é uma tragédia que dói dentro do nosso coração. Israel Aguiar, pena que já esquece, até acontecer de novo. Bom, e nós vamos seguir aqui atualizando todos os comentários. Mas antes, deixa eu interagir aqui, recebendo o secretário de Habitação de Santo André, Fernando Marangoni, mais uma vez abrindo espaço para atualizar as informações conosco. Fernando, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a toda a equipe técnica da TV Grande ABC. Boa noite, meu colega aqui, vereador Aldo. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os telespectadores e, antes de mais nada, a nossa solidariedade com todas as pessoas, famílias envolvidas direta ou indiretamente nessa tragédia. Sem dúvida. Da mesma forma, o ex-vereador de São Bernardo do Campo, Aldo Santos, hoje no PSOL, e o Aldo está aqui participando porque recentemente a gente fez um debate na Câmara de São Bernardo do Campo, aliás, mais uma vez agradecendo a gentileza do vereador Pereira Cartola, presidente da casa, que na época debatia com o Aldo Santos a respeito da ocupação lá do Povo Sem Medo, naquele terreno no bairro Assunção, em frente à Scania. E por isso veio novamente aqui falar sobre essa questão de moradia popular. Aldo, boa noite, obrigado pela gentileza e pelo aceite da entrevista. Aliás, o Fernando tinha compromissos também, remanejou para estar aqui, e o Aldo tinha aula para dar para o pessoal, combinou de fazer uma aula virtual hoje. Obrigado, Aldo. Eu que agradeço. Boa noite. Tá, pode tranquilo, Aldo. Boa noite a todos, a todas, ao Fernando, a todas as pessoas que estão acompanhando esse importante debate. E acho extremamente oportuno que possamos tratar dessa temática, que não é a temática de hoje, não é a temática apenas no calor dessa comoção que se justifica per si,
mas é uma temática que precisa estar na agenda de todas as campanhas, de todos os políticos e inclusive nos programas de governos de uma maneira geral. É um debate muito sério, muito triste, estamos absolutamente solidários com as famílias, com os entes queridos que perderam suas famílias, que na minha opinião deve ter mais gente lá, não só apenas 4 pessoas, segundo alguns informes de pessoas do movimento, mas de qualquer forma estamos à disposição para discutir, contribuir para que não tenhamos que acompanhar cenas horríveis como nós acompanhamos nesses dias, nesse início de 1º de maio, que era para ser um dia de rememoração da luta internacional dos trabalhadores. Acabamos nos deparando com uma tragédia absolutamente anunciada, porque todos nós já sabíamos que isso ia... Esse é o ponto que eu quero iniciar aqui a discussão. Aldo, Fernando, em especial num momento como esse, que a população está tão descrente com a classe política, nós tivemos aí todo mundo se posicionando, o prefeito Bruno Covas vindo a público, falou, olha, o que cabia à prefeitura foi feito, a gente fez o cadastro das famílias, tivemos 6 reuniões do começo do ano para cá, para tentar convencer essas famílias a saírem de lá, mas as alternativas apresentadas não foram suficientes para convencer essas famílias a deixarem o espaço que acabou desabando. O governo federal, por sua vez, diz que, até porque era o titular ali do prédio, o governo federal diz que tinha interlocução com a prefeitura, mas não mostrou claramente os avanços. O governador Márcio França assumiu o compromisso do chamado Bolsa Aluguel, né? Aquele aluguel social, primeiro mês R$ 1.200, por 11 meses durante um ano R$ 400. Aí fica a pergunta, o que a gente consegue hoje alugar com R$ 400? Vi matérias ontem também na Globo falando que 9 metros quadrados em São Paulo custam R$ 900. Mas enfim, Fernando, se era uma tragédia anunciada, por que não foi evitada? Leandro, a todos os telespectadores, aí é um conjunto de fatores, né, Leandro? A gente vê que, falamos aí que tem 70 prédios só na região central ocupados na mesma situação. É uma situação que não vem de agora, né? A gente vem herdando problemas não só na área de habitação, mas em todas as áreas aí do serviço público há muitos anos, né? Sem que se tivesse um olhar efetivamente para que se busque soluções novas, uma vez que as soluções que estavam sendo aplicadas até agora não produziram o resultado desejado. Então é um momento oportuno, infelizmente, após uma tragédia dessa, mas para que a gente possa colocar o dedo na ferida, né? Existem problemas de toda a ordem, né? Existem aí problemas do lado do poder público, né? Na demora com que se produz a moradia, né, pelo poder público. Existe também um problema das entidades em se realizar cadastro sério, né? Enfim, existe uma série de problemas que eu acho que é importante a gente debater e discutir. Tá, né? Nesse caso especificamente falando do poder público, só para a gente situar e para o Aldo comentar também, no caso de Santo André, que é a cidade que o Fernando Marangoni é secretário há pouco mais de um ano. Como é que é feito por exemplo, em primeiro lugar, não tem nenhum prédio em Santo André nessa situação, né, Fernando? Não, atualmente não. Nós tivemos um episódio ano passado que já foi sanado, que já foi resolvido, prédio da Rua Alemanha, prédio que estava abandonado também e que foi ocupado por 18 famílias, né? A Defesa Civil interditou o prédio e nós conseguimos fazer a remoção dessas famílias em tempo aí a que se evitasse uma tragédia. Tá. Aí nesse caso, o poder público, por exemplo, em Santo André, como é que monitora, como é que fiscaliza se tem áreas ocupadas, como é que é a evolução dessas áreas ocupadas e, consequentemente, o cadastramento dessas pessoas? Perfeito, Leandro. É importante a gente ressaltar o seguinte: existem as áreas públicas, né, que podem ser das 3 esferas de poder. Então existem aquelas áreas públicas municipais, as áreas públicas estaduais e as áreas públicas federais, como o exemplo do prédio, tá? E existem também as áreas privadas. Tá? O que a gente tem visto desde quando assumimos em 2017 a gestão é que as invasões, as ocupações que ocorreram nesse ínterim foram ocupações em áreas privadas. Tá? Os prédios da prefeitura nós monitoramos constantemente, não tivemos nenhuma ocupação em prédio da prefeitura no município de Santo André, tá? Acredito que nem na região do Grande ABC. Tem quantos prédios da prefeitura que estão sem uso nesse momento em Santo André?
sem uso? Sem uso. Nenhum. Nenhum. Tá? Os que estavam alugados, o prefeito devolveu, né? Alocou as secretarias que estavam fora do prédio da prefeitura para dentro da prefeitura para se economizar gastos. Isso já foi feito. Tá? Os equipamentos públicos, as obras que estavam abandonadas, o prefeito Paulo Serra já retomou. Tá? E a gente tem 3 casos, que são 3 prédios que se começaram a construção, as construtoras no meio do caminho quebraram. Pararam. A prefeitura faz o monitoramento dessas áreas para que não haja ocupação. Quais são? Lembra de cabeça, Fernando? São Prestes Maia, 2 edifícios, a construtora FIG faliu, foram empreendimentos iniciados em 2009. Nós já refizemos o acordo com a Caixa Econômica Federal, já devolvemos o recurso que tínhamos que devolver, vamos fazer um novo chamamento agora para que se ergam novos prédios. Tá? Da Rua Alemanha, que foi o caso onde a gente teve a ocupação o ano passado, tá? Esse prédio foi interditado, é um prédio que hoje está na titularidade de uma associação de moradia. Tá? Tinha ação tanto da associação contra os mutuários, dos mutuários contra a associação, da associação contra a Caixa Econômica Federal. Ou seja, aquele tipo de problema, quando você pega, Leandro, você fala assim, nossa, por onde eu começo? Mas tem que começar, tem que atuar, tem que agir. Então nós sentamos todos os atores na mesa, mutuários, associação, Caixa Econômica Federal, e já entabulamos um acordo para encaminhar a resolução do problema. Aldo, a mesma pergunta inicial. Se era uma tragédia anunciada, por que não foi evitada? Na verdade, o que nós acompanhamos, infelizmente, no nosso país, é que com o grande ascenso, o grande número de pessoas que saem do meio rural e vem para o meio urbano, com o êxito urbano que nós tivemos, nós acompanhamos então um crescimento, digamos assim, até desordenado dos centros urbanos das grandes cidades e também das pequenas cidades. E não existiu, por parte do poder público, políticas públicas, políticas habitacionais, nas esferas, em todas as esferas, tanto do município, o Estado e a União, para que possa apresentar uma proposta concreta de reforma urbana. Nós lutamos no campo para a reforma agrária, que era uma forma, inclusive, de fazer com que o homem pudesse ficar fixado no campo e não tivesse que ser expulso da sua terra, como eu fui, como muitos migrantes foram para as grandes cidades. Mas, infelizmente, não é essa a política, porque o agronegócio, a especulação imobiliária nos centros urbanos prevalece em detrimento do direito à moradia. Eu quero dizer o seguinte, que é um crime o que fazem com os nossos trabalhadores, com os pobres deste país. Até um passarinho tem um lugar para voltar à noite. O ser humano, sequer isso, está assegurado do ponto de vista concreto da vida das pessoas. O que aconteceu em São Paulo é de responsabilidade do prefeito, é de responsabilidade do governo federal e é de responsabilidade do governo estadual. Você viu ontem, inclusive, que o Temer foi chotado de lá, porque o povo não suportou a demagogia de querer, num prédio público, ainda ir lá tentar explorar os sentimentos e o sofrimento daquele povo. O candidato ao governo do estado de São Paulo agora, o Dória, na verdade, ele que deveria ser preso a bem de serviço público, porque um cidadão transformar a dor do povo e dizer que aquele povo, que aquilo dali era uma manifestação de uma facção criminosa, olha, isso é inadmissível em todos os aspectos em relação à tentativa, mais uma vez, de criminalizar a pobreza, de criminalizar o movimento social organizado, e nós não podemos permitir compactuar com isso, porque nós entendemos, viu, Fernando, que inclusive os municípios não tem efetivamente condições de resolver, em princípio, todo o problema, toda a demanda reprimida habitacional. São Bernardo do Campo, nós temos em torno de 60 mil pessoas que não têm casa para morar, ou que estão nas encostas, ou pessoas que pagam aluguel sem poder pagar, moradores de rua. Só para atualizar, não tem política para isso. Santo André hoje? Santo André, 33 mil. 33 mil atualmente. Tá. Mesmo com as entregas, esse número atualizado. Tá. Quando começou o governo do Paulo Serra, era maior. Era maior, nós não tivemos ainda entrega efetiva, vamos ter a primeira agora nos próximos 2 meses, né? Tivemos todos os lançamentos agora do primeiro ano, 2.036 unidades, né? Essas unidades estão em fase de contratação com a Caixa Econômica Federal.
uma vez que todo o recurso hoje aplicado na habitação, ele vem exclusivamente do governo federal, o município entra com contrapartidas de infraestrutura, área, mas o dinheiro da construção em si vem do governo federal. Só pegar 2 pontos aqui ainda da fala, Aldo, rapidamente, da sua fala importante. Primeiro, o Aldo falou, a culpa é do prefeito. Essa sensação, em que pese ser o Bruno Covas, ser o ex-prefeito, né? Isso é o poder público, que é a pergunta que o cidadão faz em casa. Porque, vamos lá, de acordo com o prefeito Bruno Covas, nós fizemos 6 reuniões com os moradores não quiseram sair, o prédio não é nosso, não tem o que a gente fazer, a não ser cadastrar essas pessoas em políticas habitacionais a médio e longo prazo. Mas se tem outros 70 imóveis em condições muito semelhantes, então, o que a gente pode esperar? Que outras tragédias como essa voltem a acontecer? Tem como o poder público, independentemente da esfera, ser mais incisivo no intuito de zelar e preservar vidas, Fernando? Olha só, o Aldo colocou aqui como se a culpa fosse exclusivamente do prefeito ou do poder público em geral. Eu acho que a questão tem que ser vista, é um problema do poder público, sem sombra de dúvida, né? No caso da tragédia, a gente tem que olhar especificamente, se apurar responsabilidades naturalmente, de todos os entes. Enfim, como a gente falou, o próprio Ministério Público, como é que arquiva um inquérito como esse? Exato. Tinha um laudo da Defesa Civil produzido pela Prefeitura falando, não tem como reagir em um caso de incêndio. Exatamente. Lá. Então isso tinha sido apontado, né? A questão, Leandro, ela é um pouquinho mais além. Você citou aqui que, quer dizer, dos 26 andares, 2 eram sobrelojas, então nós tínhamos 24 andares... Desses 10 tinham ocupação. 24 andares, portanto, destinados à habitação, correto? Dos quais 10 estavam ocupados com cerca de 10 moradias cada andar, né? Verifica-se aí que se a gente fizer uma conta simples, 10 andares versus 10 moradias por andar, nós estamos falando aí de 100 famílias, minimamente. 100 moradias, 100 famílias, minimamente. A menos que você tenha 2 famílias habitando a mesma moradia, a conta já não bate. Você vê que a Prefeitura, no seu último levantamento, apontou 317 pessoas cadastradas, né? Mais de 150 famílias. Isso. E até porque a rotatividade também era grande, né? Porque tinham leis próprias ali, então se não seguisse essas leis próprias, implicava nessa rotatividade também. Exato. E aí a gente costuma dizer em Santo André, Leandro, o que a gente tem feito? E a gente, hoje eu testemunho, isso é um testemunho que eu posso dar do trabalho que o secretário Fernando Chucri vem fazendo à frente da Secretaria de Habitação, desde quando o prefeito Doria assumiu. Nós temos tido um contato direto para tratar das áreas fronteiriças, limítrofes entre Santo André e São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser eleito representante do Grande ABC na Câmara Temática de Habitação da região metropolitana, cujo o secretário do município de São Paulo, Fernando Chucri, preside. E nós estamos fazendo um trabalho incansável lá para que a gente tenha um diagnóstico claro, sério e preciso de todo o déficit, como ele é composto, déficit quantitativo, qualitativo em toda a região metropolitana. Quando o prefeito Doria usou o termo facção criminosa, eu acredito que eles tenham se referido a movimentos de ocupação, que se valem de oportunidades e aí se valem de uma fraqueza do poder público para também se obter vantagem. Isso é algo que a gente tem identificamos em Santo André, por uma deficiência do poder público, que é o cruzamento adequado desses dados habitacionais. Nós já desenvolvemos, está em fase de implantação na Câmara Temática de Habitação, o SIM, que é um sistema integrado, da região metropolitana, para que a gente consiga ter um mapa geral. Como o professor Aldo colocou, a nossa região, especificamente a região metropolitana, ela é uma região que vive o fenômeno da conurbação, ou seja, ela é uma região composta aí, por diversos municípios, mas que forma uma malha urbana só, E isso é um problema muito sério, porque você tem muita gente, a grande maioria, sem sombra de dúvida, trabalhadores e pessoas de boa fé que necessitam do acesso à moradia e que não podem pagar por aqueles maus ocupantes e etc., que
fazem cadastro em diversos municípios, tem cadastro no estado, mesmo núcleo familiar em outros diversos municípios. Então, a gente precisa de um esforço e acho que tem responsabilidade aí de todos os compartilhado. Mas... Só pegar esse ponto, Aldo, justamente para você responder. E, Aldo, até para você já aprofundar a tua resposta, nesse questionamento, nesse ponto que o Fernando toca, eu vi muita gente questionar a qualidade dos movimentos. Os líderes do movimento se ausentaram na hora da discussão, foram embora e deixaram o pessoal lá desamparado. E mesmo quando tem alguma área a ser ocupada, teria como ter responsabilidade essas lideranças de movimento de olhar a precariedade do local, em que pese todo o sentimento ali de não ter imóvel, de ter que procurar um abrigo às pressas, em condições desfavoráveis. Tem como analisar essa conjuntura para evitar o que aconteceu, por exemplo, na última terça-feira? Tem, e eu entendo que os movimentos sociais, movimento de luta por moradia, MTST, o MST, esses movimentos têm uma contribuição importantíssima, porque esse movimento, inclusive, tensiona, faz um cadastro que é diferente o cadastro dele do cadastro do poder público. O cadastro, certamente, do MTST em Santo André deve ser diferente do de vocês, como em São Bernardo é diferente do cadastro do município, porque o município caracteriza, tipifica determinados critérios para dizer quem de fato não tem moradia. Eles partem de um outro elemento, que é o elemento social muito mais amplo. Falta vontade política de resolver o problema de moradia em nosso país. Primeiro, falta reforma agrária séria para que as pessoas possam no campo produzir, e aí sim você ter o homem fixado no campo, não ser obrigado a migrar, a vir para as cidades grandes e aqui viver em condições de miserabilidade na sua grande maioria. Segundo ponto, falta de que, se as prefeituras quisessem, poderia organizar, eu digo isso porque quando fui vereador propus isso, organizar, por exemplo, um banco de terra. Tem muitas terras, inclusive privadas, improdutivas, que não cumprem a função social, e a Constituição diz que a terra tem que cumprir uma função social. Então, a prefeitura poderia constituir um banco de terra, porque se você oferecer para as pessoas um lugar para elas morarem, a prefeitura entrando com a terra, a população constrói através de mutirão, a população não precisa ficar na minha casa, minha dívida eternamente, e que, portanto, seria uma solução. Nós tivemos um exemplo disso no Terra Nova 3, em São Bernardo do Campo, a partir de 92, da gestão do Maurício Soares. Lá foi feito em mutirão, Terra Nova 3, foi feito em mutirão. Então é possível, e mais do que isso, se tiver vontade política, nós temos tanta casa sem gente e tantas gente sem casa. Isso é grave. Nós temos cerca de quase 7 milhões de casas e não tem uma pessoa que cumpre apenas uma função especulativa imobiliária, e que, portanto, você pode muito bem, o poder público, compatibilizar interesses no sentido de que, não estou dizendo que tem que tomar a casa do senhor que tem lá, você pode muito bem ter condições de que o poder público forneça, e não precisaria construir uma casa se você otimizasse os recursos e se você voltasse essa política habitacional, ou alugando, ou dando condições para a pessoa adquirir a casa da casa que já está pronta, e que nós teríamos então condições. Agora, Aldo, para pegar o gancho, e tem gente aqui falando, como José Maria Limari, que chamou a atenção o seguinte: em que pese ser um espaço ocupado, cada morador ali pagava uma taxa aí de R$150 a R$500 por mês. Se é uma área ocupada, para quem paga esse dinheiro e o que é feito com esse dinheiro? Eu não vou entrar nesse debate, que não é um debate central. Não é um debate central. Eu também não conheço o movimento, respeito o movimento e não quero ser leviano com o movimento para acusar, para criminalizar, porque tem muita gente apontando o dedo para o movimento. Agora eu pergunto, quem que está apresentando solução efetiva para a luta de habitação? Eu pergunto, cadê o poder público? Se tem movimento social fazendo isso, é porque existe uma inoperância do poder público, das prefeituras, do CDHU, do governo federal, no sentido de ter uma política pública para responder à demanda, digamos assim, a demanda que existe. Efetivamente, as pessoas precisam morar, as pessoas precisam à noite voltar para um canto, as pessoas têm que ter o direito à moradia, é um direito elementar, vital. Então os movimentos, eles cumprem um papel importante, que é de
primeiro, apresentam a perspectiva nas piores das condições para poder estar morando ali, porque senão estaria debaixo das pontes. Veja que quanto mais aumenta a situação econômica, 14 milhões de desempregados, mais cresce o número de pessoas debaixo das pontes. Portanto, precisa ter políticas públicas. As políticas públicas que existem são políticas públicas tímidas, são políticas públicas que preservam e estão mais voltadas para o interesse da propriedade privada e para a especulação imobiliária, em detrimento da solução efetiva do problema. Eu quero saber o seguinte: em Santo André, eu acompanhei no início lá a ocupação do Novo Pinheirinho. Eu imagino que é uma obra que vai sair, é uma construção que vai sair. Em São Bernardo do Campo, o que é que nós tivemos? Qual que foi em São Bernardo do Campo, o MTST derrotou o prefeito Orlando Morando, porque o prefeito não quis negociar, derrotou a Câmara de Vereadores porque viraram as costas para o movimento, e o movimento arrancou a conquista junto ao governo do estado, conquistando 4 terrenos na região para que pudesse então atender aquela demanda do cadastro que foi feito. Eu acho que o governo do estado, nesse sentido, teve até a sensibilidade para poder entender que está ali, que são pessoas, tá certo? Então a gente ficar discutindo o secundário como sendo o principal não vai levar a nada. Eu quero dizer o seguinte: quem é que está resolvendo o problema? O movimento pelo menos está tensionando, pelo menos está organizando e dando visibilidade à invisibilidade que o pobre e o que foi transformado em miserável socialmente e economicamente falando, hoje existe. E ele tem essa fisionomia porque o movimento organiza. Aí, da dinâmica interna, o movimento cuida e as pessoas cuidam, e eu não posso interferir porque eu não faço parte do movimento interno. Tá, vou interagir aqui com os nossos internautas, passando aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo extrair todos os comentários, e conforme a gente vai abrindo e passando aqui, vão surgindo questões, o pessoal pode colocar novamente. Mas rapidamente, Fernando, tem um telespectador aqui, internauta, perguntando sobre o Jardim Primavera, é isso? Sobre unidades do Jardim Primavera. Tem previsão? Como é que está o cronograma? Ó, nós já temos 2.036 unidades lançadas no primeiro ano, estão em fase de contratação com a Caixa Econômica Federal. É recorde em Santo André, no primeiro ano de gestão, 2.036 moradias. Estamos entregando, agora, já tocando no assunto, estamos entregando agora o Novo Pinheirinho em 30/6, 30/5 a gente entrega o Santo Dias, que é ao lado, são 910 famílias, né? A questão do ponto aonde o Aldo levantou, eu acho que faz parte, sim, aí eu vou discordar um pouquinho do Aldo na questão do cadastramento e nessa questão dos movimentos. Veja bem, a gente tem primeiro a questão que o Aldo levantou aqui, eu vou dividir isso em mais ou menos três pontos cruciais. A primeira que o Aldo levantou é a questão do banco de terras, né? Santo André, aí a gente tem que harmonizar. Quando a gente fala de princípio constitucional e o princípio da função sociedade da propriedade está na Constituição, sim, como está também o princípio da propriedade privada. Então nós temos que harmonizar esses dois princípios. É uma discussão jurídica ampla, não é fácil, né? O que nós fizemos em Santo André, né? E o prefeito está editando o decreto nos próximos dias, isso nós já anunciamos. O Código Civil prevê e já previa desde 2002, nos seus artigos 1275 e 1276, e a nova Lei de Regularização Fundiária, 13465 agora de 2017, replicou esses artigos, que é a possibilidade da perda da propriedade pelo abandono. Isso é um problema que a gente vem enfrentando, principalmente em Santo André e na nossa região, que são ocupações em áreas particulares, são áreas que a prefeitura não pode atuar diretamente, porque não tem a titularidade, né? Nenhum ente estatal pode atuar diretamente, e ela é ocupada, né? Áreas abandonadas. Então o que a prefeitura vai fazer agora, através de um processo administrativo embasado nessa lei, tá? Identificar, nós estamos mapeando as áreas, identificar essas áreas particulares abandonadas, e trazer para a posse da prefeitura essas áreas. Caso essa posse não seja reclamada durante o período de 3 anos, ou seja, o proprietário de fato abandonou a mesma área, essa propriedade pode vir a integrar o patrimônio do município para que seja feito um equipamento público, tá? Então isso aí é um avanço que Santo André traz, baseado numa legislação que já existe. O José Carlos Pires, só para fazer um parênteses aqui rápido, o José Carlos Pires pergunta: Santo André abriu inscrição só para até R$4.000.
procede? Tem perspectiva de abrir para mais gente? Isso, vamos lá, exatamente. Nós abrimos a inscrição, é importante falar também. Zé Carlos Pires pergunta. Zé Carlos, aproveita aqui já para deixar o recado, né? www.minhacasamiavida.sp.gov.br. Você vai poder fazer o cadastro online para os programas do Minha Casa Minha Vida, Prefeitura de Santo André. Tá? Nós estamos lançando agora o cadastro do faixa 1, faixa 1,5 e faixa 2, tá? Que são as faixas caracterizadas pela nossa legislação como habitação de interesse social. Tá? Então é importante assim, a gente deixar claro, o faixa 1 são famílias que têm renda até R$ 1.800, o faixa 1,5 de R$ 1.800 a R$ 2.600. Então é importante frisar, e aonde a Prefeitura de Santo André tem investido muito, principalmente no faixa 1 e no faixa 1,5, que são aquelas famílias com renda abaixo de 3 salários mínimos. Tá? Porém, abrimos também para o faixa 2, porque o faixa 2 ainda tem subsídio do governo federal, portanto é considerado habitação de interesse social. Tá? Então nós estamos abrindo pelo cadastro do Minha Casa Minha Vida. Okay. Desses 33 mil, a ideia até a final da gestão do Paulo Serra em 2020, esse déficit está em quanto em Santo André, Fernando? Então, Leandro, aí nós temos esse déficit dividido, tá, em déficit quantitativo. Tá? O déficit quantitativo é aquele déficit que são pessoas que demandam moradia, tá, mas que não estão localizadas em assentamento precários, em área de risco e etc. Tá? Nós temos desse déficit 7 mil aproximadamente famílias em área. Tá? O restante, eles estão em aluguéis onerosos excessivamente, adensamento, coabitação familiar. Tá? Então eles precisam de casa, não têm a sua casa própria, mas não estão habitando em condições dignas. Tá? Então nós estamos atuando em diversas frentes. Primeiro, os lançamentos faixa 1, tá? Que visam atender essa população mais carente, essa população que ganha até R$ 1.800, ou seja, a primeira faixa do Minha Vida. Tá? E no faixa 1,5 especificamente, a gente vai conseguir atingir essa população que se encontra no déficit quantitativo. Tá? Então o faixa 1,5 e o faixa 2 destinados muito mais a essa população do déficit quantitativo e o faixa 1 para a população do déficit qualitativo. Outro avanço, que eu acho que aí vem encontro ao que a gente vem falando, é que mesmo esse ritmo acelerado, o ritmo de produção habitacional, ele não acompanha o déficit represado ao longo dos anos e o crescimento demográfico natural da população. Tá? Então nós precisamos ampliar esse ritmo. O que nós fizemos em Santo André, isso já foi algo de aprovação do Conselho Urbana, é a nova legislação de HIS. Né? E estamos debatendo essa legislação com as entidades. Sem sombra de dúvida, nós entendemos que as entidades no processo de habitação são extremamente importantes. Né? O que nós precisamos, o que nós defendemos é separar as entidades que são sérias. Separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. Né? E discutir sim e trabalhar de mão dadas com as entidades que são sérias. Né? Porque tem entidades, aí no caso, quando você fala que cobram e cobravam, tem que se averiguar sim. Eu julgo que é uma questão central, porque pode ter gente ganhando dinheiro ali à custa da necessidade e da miséria de pessoas que efetivamente precisam. Né? E isso também tem que ser coibido, isso também tem que vir a debate. Né? Então, perfeito. Bom, o relógio aqui é implacável. Nós vamos dar ainda mais 2 minutinhos aqui, tanto para o Fernando quanto para o Aldo, para fazer as considerações. E claro, a gente não tinha a menor ambição de esgotar o assunto hoje, nem é possível. Se a gente está décadas e décadas discutindo, mas é novamente fomentar e refletir, não só discutir, mas que a partir das discussões possam ser encaminhadas soluções para esses casos, ou em especial o caso da habitação. Quero mandar um abraço para o Luiz Fernando Gordinho de Diadema, obrigado. Marcos Tomazini falou que quer debater com o Aldo Santos. Vou marcar um debate aqui muito em breve, Tomazini. O Aldo Santos sempre à disposição, assim como o Fernando Marangoni também. Maria do Rosário Neves Zanoli, obrigado. O Agnaldo Souza, eu não ponho minha mão no fogo. Tem gente se aproveitando da situação caótica da falta de moradia para se promover e viver bem à custa dos outros. Tibis Corretora, por que essas invasões são somente no centro da cidade, não nos bairros
que temos espaço para o crescimento habitacional. Tereza Marano também questionando o recebimento de aluguéis. A Paula Monteiro mandando um abraço. A Maria do Rosário Neves Zanoli mandando um abraço para o Fernando Marangoni, elogiando as questões habitacionais em Santo André. O Adivan Alves, locutor. Luiz Fernando, obrigado. O Adivan Alves, locutor, também já citei aqui, obrigado. E a todos que estão acompanhando, infelizmente não é possível fazer todas as perguntas, até para a gente aproveitar nesses instantes finais. Primeiro, Fernando Marangoni, obrigado pela participação, pela disponibilidade na agenda e fica à vontade aí para as considerações finais, até a partir dessas participações também. Leandro, obrigado, é sempre um prazer estar aqui na TV Grande ABC. Obrigado a toda a equipe técnica que trabalha, obrigado ao Aldo pela oportunidade do debate, a todos os telespectadores, novamente a nossa solidariedade a todos os envolvidos na tragédia. Eu queria dizer que a discussão ela é muito mais ampla, né? Do que esquerda-direita, do que Dória e Lula. Eu acho que a questão ela é muito maior. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento agora para discutir políticas efetivas para se resolver o problema de habitação. Nós temos um déficit no Brasil de aproximadamente 6 milhões de pessoas que demandam moradia. Isso exige um trabalho do poder público, na sua maior parte, mas também dos movimentos. Só para você ter uma ideia, Leandro, para a gente encerrar, na nossa nova legislação, nós estamos destinando, inclusive, Aldo, 20% da população, da produção habitacional municipal vai ser direcionada a entidades. Né? Vai ser direcionada a entidades. Então, é importante a gente destacar isso. Eu acho que a gente entende que temos que estar de mão dadas com aquelas entidades sérias. Né? Então, estamos fazendo cruzamento de dados. Eu vejo aí nesse quase um ano e meio de gestão, a Prefeitura de São Paulo, à frente da Prefeitura de São Paulo, agora nas mãos do prefeito Mário Covas, que a Prefeitura pelo menos tem se esforçado muito em resolver, tem discutido o assunto, trouxe isso para a Emplaza, enfim, então eu vejo uma disposição que eu não via nos governos passados para se resolver, não só os problemas desses prédios ocupados, mas toda a questão habitacional. Obrigado a todos, estamos à disposição, Leandro. Legal, obrigado Fernando Marangoni, secretário de Habitação em Santo André. Da mesma forma, a professora Aldo Santos, obrigado pela gentileza da entrevista, ex-vereador na cidade de São Bernardo do Campo e abrindo espaço aqui na agenda para atualizar as informações conosco. Obrigado, boa noite, Aldo. Eu que agradeço a todos, quero agradecer a você, seu Fernando, pelo excelente debate, uma pessoa que tem um nível bom de conhecimento e que também pode contribuir fortemente com essa temática. Mas queria dizer o seguinte, nós vivemos numa sociedade e, para além da disputa política, nós vivemos numa sociedade de classe. Uma sociedade onde 6 famílias detêm a riqueza de 100 milhões de brasileiros, 6 famílias concentram a riqueza de praticamente 100 milhões de brasileiros, da metade da população pobre. Esperar o quê? A não ser que essa população pobre efetivamente acorde e possa tomar consciência do seu papel histórico na transformação social deste país. Não dá para nós aceitarmos mais meia dúzia de pessoas, uma quadrilha que assaltou o poder. Não dá para aceitar mais no governo do estado não ter política efetiva de habitação. Na capital, as pessoas tentarem incriminar o movimento social, dizendo que são facções criminosas. Não dá para aceitar isso. Nós queremos elogiar e parabenizar o movimento social e, nesse sentido, estamos abertos a qualquer debate sugerido, estamos abertos a esse debate. Não dá para que possamos ficar calados diante de uma tragédia como essa que aconteceu em São Paulo. Também não dá para politizar essa tragédia. As pessoas que estão lá estão precisando de ajuda e quem puder ajudar seria importante levar leite, comida, porque as pessoas estão ao relento, não tem para onde ir, porque prova que não tem política habitacional. E nesse sentido, nós entendemos que debates como esse, nós entendemos que as prefeituras precisam sair da mesmice, do comodismo, ter ousadia na política de mais investimento no orçamento para a política habitacional e não se limitar ao que existe hoje, que é absolutamente irrisório diante da demanda reprimida que tem da luta por habitação em nosso país. Legal. Portanto, obrigado, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, obrigado, Aldo, obrigado, Fernando Marangoni, especialmente a você que nos acompanha na telinha, na telona, no canal 3 da NET em São Caetano, pelas redes sociais, em qualquer parte
parte do planeta. Obrigado. E continue aí pelas redes sociais comentando com a família, com os amigos, interagindo. Isso é o mais importante. Tá certo, pessoal? Vitor Oliveira, obrigado. Luana Santos, JC, assessoria aqui de todo mundo acompanhando. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até amanhã.